No pensamento em que entra o círculo hermenêutico, a gente não trabalha linearmente, a gente trabalha dentro de um círculo. E aí eu pergunto, onde começa o círculo? Lá em cima, aqui do lado? Lá embaixo? Não importa, porque a circularidade sempre vai me levar aos mesmos espaços, e é importante que eu não repita o que eu já disse, mas eu posso continuar naquele argumento que eu deixei aberto, ou que eu referi antes. Então, dentro dessa situação, eu teria que verificar, então, aquilo que a legislação nos impõe. A legislação efetivamente brasileira, e aqui nós não estamos estudando a aplicação da lei, mas ela simplesmente reitera o artigo 489 do CPC, dizendo que todas as decisões devem ser justificadas. Agora, justificadas. Se eu exponho alguma coisa e digo, isto é verdade, e tu tem que acreditar nela, eu posso achar que eu justifiquei. Eu justifico dizendo de que determinada situação não é verdade, e que a verdade é outra. E eu peço para ti, no momento que eu te exponho isso, que tu acredite em mim. Mas essa história, ela vem desde que o mundo é mundo. Vamos recordar o Código de Hammurabi. Hammurabi dizia que ele estabeleceu, afirmou, quando ele, no seu próprio preâmbulo do seu código, que ele estava legislando em defesa dos indefesos. E com isso, ele estava invocando e recebia a proteção divina. E não invocou um Deus, invocou três. Dizendo de que ele está pondo no código a palavra das três entidades divinas. Automaticamente, com essa forma de agir, imperativamente se impôs a todos aqueles que estavam sujeitos ao código, de que eles estavam não sujeitos a uma lei de Hammurabi, mas a uma lei divina. Então, essa invocação divina, ela sempre foi regra em todos os parâmetros de governos historicamente postos. Pense na Espanha. Quantas pessoas foram à fogueira? Quantos tiveram que deixar a Espanha expulsos porque não concordavam com a religião adotada? Pense-se em outras situações. Então, sempre se fez uma política invocando a divindade para impor a ordem política. Isso nós vamos ver na história do desenvolvimento da ciência que nós vamos examinar. Então, vamos pensar então nos governos que foram exercidos historicamente, e esses governos, eles efetivamente, eles só defendiam o que estavam na cúpula do governo, porque esses tinham sempre razão. Quando veio o Estado democrático, a partir de 1500, 1600, o que se fez? A primeira coisa que se fez é cortar a direção divina, transferindo ela para os homens, para o Estado. E o Estado assumiu a divindade antiga. E com isso nós aprendemos hoje que aquilo que o Estado fala é verdade. Nós temos uma regra. Se o fisco afirmou determinada situação, por mais infundada que seja, se eu não me defender, aquilo vai passar a ser verdade. E eu tenho que me defender e o juiz tem que adotar uma ideia e dizer, não, o fisco errou. Agora, enquanto eu não conseguir isso, eu simplesmente devo o valor. Agora, começa a se pensar, como é que isso funciona? A interpretação, ela teria que ser imparcial
conformando a segurança jurídica a partir da estabilidade do que significam as palavras. Se eu não tenho uma segurança do que significa uma determinada palavra, eu não tenho nenhum tipo de possibilidade de previsão. Voltamos. O Supremo já disse que o que era renda? Não. Ele até afirmou que renda é um termo absolutamente genérico. Ele não tem significado. Num voto do ministro Nelson Jubim. Ele disse que o termo renda é relativo. Aliás, Geraldo Ataliba também afirmou isso, que o termo renda é relativo, porque ele não permitia que se descesse a contabilidade para contabilizar isso. Então, com isso eu quero mostrar que essa indecidibilidade do que é o fato, ele decorre da doutrina. E isso está nas nossas cabeças. Os estudantes de direito, quando entram na faculdade de direito, recebem esses carimbos. E nós recebemos isso através das aulas reiteradamente postas e começamos a acreditar naquilo que efetivamente é um mito. Então eu gostaria de trazer aqui o que Capra e Luiz, dois dos maiores cientistas atuais do mundo, que estão na vanguarda da pesquisa contemporânea, falam. Eles dizem, me permitam ler, a maior parte das imagens e, portanto, a maior parte dos nossos processos de pensamento permanecem inconscientes. Esses inconscientes cognitivos modelam a estrutura de todo o pensamento consciente. Então, muitas vezes nós manifestamos aí conscientemente uma determinada postura, mas quem determinou, quem ditou o que nós estamos falando é o nosso inconsciente. Eles continuam. Todas as imagens mentais e, portanto, todos os processos de pensamento, sejam eles conscientes ou não, emergem dos mapas neurais. Então nós somos submetidos aos rigores da vida e armazenamos ideias, consciente ou inconscientemente, e essas ideias rebrotam no momento em que uma situação mais ou menos parecida aparece. E aí, desse modo, eles continuam, desse modo a mente humana é inerentemente incorporada. A própria estrutura da razão surge do nosso corpo e do nosso cérebro. O que querem dizer esses cientistas? Quando eu falo, quem fala em mim? Meu inconsciente vivido? Meu inconsciente recebido, acreditando naquilo que me falaram? Eu pergunto, o juiz quando decide a partir do quê? Ele decide a partir daquilo que ele vivenciou. E os juízes formados em nossas escolas, em nossas universidades, eles foram treinados na teoria em que eles têm o poder de dizer a verdade. E muitas vezes estão convencidos de que eles não têm o dever de demonstrar a verdade, penetrando profundamente naquilo que é verdade, naquilo que realmente existe. Eles decidem no âmbito da teoria, e não se sabe muitas vezes, numa sentença, quem fala. Se são aqueles argumentos provindos de algum tipo de inconveniente vivido pelo juiz, que definiu que a empresa é o mal necessário, ou se ele está julgando de acordo com uma determinada técnica. Eu queria encerrar esse período e dizer o seguinte, aqui entra a metodologia. Se eu não tenho metodologia, eu deixo o juiz julgar como ele quer. E isto é a coisa mais profunda que se tem na hermenêutica jurídica constitucional. Desprender o juiz do fato, dentro daquela ideia cartesiana de separação do sujeito do objeto, permite que se julga como se quer.
E isso não precisa demonstrar nesse país. É só acompanhar a jurisprudência. Nesse ponto encerramos por hoje. Estimamos que vocês tenham gostado. Sugerimos que sejam consultadas todas as nossas intervenções anteriores, porque elas fazem parte da exposição que nós ora encerramos, bem como constituem o plano de base da continuidade nas nossas exposições. Até a próxima!